O questionário HAQ, ele é um instrumento que avalia a capacidade funcional. Ele é auto-aplicável, contém 20 perguntas sobre a dificuldade que o paciente apresenta na realização das suas atividades do cotidiano. Essas 20 perguntas, elas são agrupadas em 8 categorias de atividades de vida diária. 1. Vestir-se. 2. Levantar-se. 3. Alimentar-se. 4. Caminhar. 5. A higiene pessoal. 6. Alcançar objetos. 7. Apreender objetos. E 8. Outras atividades. Então, para cada uma dessas categorias, o paciente indica o grau de dificuldade em 4 possíveis respostas, que vão nenhuma dificuldade, valendo 0, até incapaz de realizar atividade, valendo 3 pontos. O índice de deficiência ele é calculado a partir do maior score de cada categoria de atividades de vida diária. Então, por exemplo, a categoria 1, que é vestir-se, se refere às perguntas 1 e 2, que são, por exemplo, a 1, vestir-se, inclusive amarrar os cordões dos seus sapatos, abotoar suas roupas. A 2, lavar sua cabeça e seus cabelos. A categoria 2, por exemplo, que se refere a levantar-se, as perguntas referentes a essa categoria são a 3 e a 4. Então, você irá considerar o maior valor marcado pelo paciente em cada uma dessas categorias. Então, nesse exemplo, o maior valor para a categoria vestir-se foi 1, ó. Então, o maior valor para a categoria vestir-se, perguntas 1 e 2, o paciente assinalou 1. Então, é esse score que você vai considerar, certo? Na sequência, você vai fazer o somatório desses maiores scores de cada categoria, então dessas 8 categorias, e dividir por 8. Valores dessa média que você acabou de calcular, variando de 0 a 1, indica dificuldade leve a moderada. Maior que 1 a 2, indica uma dificuldade moderada a intensa. Valores acima de 2 a 3 indicam uma dificuldade intensa e muito intensa, sendo que aqueles valores menores ou igual a 0,5 são comparáveis à população geral e o paciente não apresenta limitação na capacidade funcional. O interessante é que você pode utilizar esse mesmo instrumento não só para avaliar e quantificar a capacidade funcional global, o que é muito interessante até mesmo para o acompanhamento do paciente, mas também para identificar, analisando cada uma dessas 20 perguntas, quais são as limitações mais específicas que o seu paciente apresenta. Isso vai te ajudar a direcionar a sua avaliação fisioterapêutica funcional. Vamos pensar aqui juntos. É muito comum dúvidas quanto aos testes funcionais que se deve utilizar considerando uma individualização, não é isso? Pois bem, se por exemplo você identificou que o seu paciente, independentemente do score global de funcionalidade, uma maior dificuldade ou limitação em atividades como levantar-se da cama, que é a pergunta 4, subir 5 degraus, que é a pergunta 9, levantar-se e sentar-se do vaso sanitário, que é a pergunta 12, você percebe que isso pode estar ocorrendo por um prejuízo de força muscular nos membros inferiores? E que essa aptidão física, ela deve também ser avaliada no seu paciente? Entendido isso, você irá definir qual o melhor teste para avaliar essa aptidão. De acordo com as características e validades do próprio teste, assim como a individualidade do seu paciente, aí você pode usar para esse exemplo, nesse caso, o teste de sentar e levantar da cadeira.
Isso vai tornar o processo da escolha e da avaliação por meio desses testes funcionais bem mais fácil e simples, né? Eu vou retornar esse tópico mais para frente em nossa aula.